Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deixa eu só me organizar aqui. Como meu pai falou, ele me chamou para falar um pouquinho de como foram esses 3 dias, para mim especificamente, o que o Senhor ministrou a mim nesses 3 dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu fui ministrada de maneira muito profunda em áreas muito diferentes da minha vida. E acredito que isso seja pelo conteúdo que foi trazido, que realmente é algo que aborda tanto nossa personalidade, quem nós somos, quanto nossa história de vida. Então, não sei se foi assim para vocês, mas Deus tocou em áreas diferentes da minha vida e realmente em aspectos diferentes. Então, para tentar dar uma resumida e trazer para vocês de forma mais específica o que o Senhor trouxe para mim, eu quero compartilhar 2 palavras, que são entrega e responsabilidade. E aí, eu vou ler com vocês 2 parábolas de Jesus. E eu acho muito interessante como que, eu acho que Jesus sabia que a gente tem uma dificuldade, assim, talvez, de compreender as coisas de primeira. Então, Jesus tinha o costume de falar por parábolas. Falar de uma maneira um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais palatável, o conteúdo tão rico que ele tinha para compartilhar com as pessoas que estavam ao redor dele. E eram pessoas diferentes, homens, mulheres, de idades diferentes, de contextos diferentes. Jesus conseguia comunicar com elas através de parábolas. E eu achei muito interessante que já de início Deus já me mostrou como que essa é muitas vezes a função do pastor. Então, nesses 3 dias, eu sinto que o meu pai, ele pegou um conteúdo muito rico e ele sumarizou, ele tornou isso de uma maneira um pouco mais palatável para a gente. Então, são coisas que talvez a gente já tinha conhecimento, talvez até conhecimento no nosso intelecto, mas são coisas que precisam ter um conhecimento no nosso coração. E o pastor, ele tem essa função de talvez mastigar ali um pouco o conteúdo e trazer em um formato diferente para a gente, né? Então, eu quero ler 2 parábolas com vocês. Eu posso tomar essa água aqui? Eu fico nervosa para falar aqui na frente, a boca fica seca. A primeira parábola que eu quero ler é a do tesouro escondido. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia também. Lá fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aí o que o Senhor tem falado comigo, assim, através dessa parábola e nesses dias, é de entrega completa. Então, em algum momento da nossa vida, a gente aceita o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E isso é um evento específico que acontece, nós recebemos a salvação e a gente não perde mais ela. Está ali. Mas a gente tem um segundo processo na nossa vida cristã, que é o processo de santificação. Que esse sim é um processo contínuo ao longo da nossa vida. E esse processo, ele envolve entrega completa. Então, se você aceitou Jesus e você se considera um cristão, você não só recebeu a salvação, mas você recebeu também uma responsabilidade de se santificar e continuar caminhando com Cristo até o final da sua vida. E aí, Deus tem ministrado muito a mim como que essa entrega é uma entrega completa. Então, nossa decisão por Cristo é uma decisão que pede tudo de nós. Não pede uma parte da nossa vida, não pede um dia da nossa semana, não pede algumas horas que a gente está servindo na igreja, mas é uma entrega completa. Isso quer dizer que tudo que a gente pensa tem que glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz tem que glorificar o Senhor. Não é só os momentos que a gente está na igreja ou com os irmãos em Cristo, mas todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, nossas intenções, elas precisam ser entregues ao Senhor de forma completa. Quando Jesus fala para a gente tomar a cruz e seguir, Ele está falando literalmente para a gente tomar a cruz e seguir com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Então, a primeira parte, assim, né, que me tocou muito, é isso de entrega total. Se eu tenho entregado todas as áreas da minha vida ao Senhor, e eu convido você a refletir, se você tem entregado todas as áreas da sua vida ao Senhor, o seu dinheiro, por completo, glorifica o Senhor, não só o seu dízimo, mas como você administra e como você gasta, seja com entretenimento, seja com alimentação, que são coisas lícitas, educação, mas o seu dinheiro tem glorificado ao Senhor? Os seus pensamentos, o tempo que você gasta pensando, tem glorificado ao Senhor? Você vai para o seu trabalho, né, que é onde a gente imagina que cada um aqui passa a maior parte do seu dia, ou a faculdade, ou a escola.
você chega lá e você vê aquilo como um campo missionário, como parte da sua vida cristã, um lugar onde Deus te colocou para servir, para usar os seus dons e ministérios naquele lugar, ou você entra, ou não fala com ninguém, né? Não é muito daquela galera, você é crente, né? Então não fala muito, vai embora para casa, ou vai e participa de conversas que não deveria estar participando, de piadas que não deveria estar participando e volta para casa. Ou você vai lá com a consciência de que aquilo é o seu campo missionário e que você precisa ser luz e testemunha do Senhor naquele lugar também. Dentro da sua casa, na igreja e em todos os lugares. Então, esse é o meu primeiro ponto sobre como a gente tem entregado nossa vida por completo ao Senhor. O Evangelho, ele exige cada partícula do nosso ser, não são partes. E a segunda parábola que eu quero ler, ela está lá em Mateus 25, 14 e 30. Então, se você puder abrir também para ler comigo. Lá diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou os 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola que, pelo menos para mim, assim, me traz muito temor e muita noção de responsabilidade, que é a segunda palavra que eu quero trazer. Então, eu falei aqui sobre o momento que a gente tem a salvação e que no momento seguinte, a gente não só recebe a salvação, mas a gente também recebe uma responsabilidade. A gente escutou muito nesses 3 dias sobre como o Senhor depositou coisas específicas em cada um de nós. Nós fomos feitos de forma específica, fomos colocados em contextos específicos, temos características de personalidade específicas e únicas. O Senhor não fez 2 pessoas iguais. E isso é uma manifestação da multiforme graça do Senhor. O Senhor conseguiu, porque Ele é todo-poderoso, criar todas as pessoas que já passaram na Terra de forma única e especial. E a palavra dele nos fala que nós fomos criados no ventre da nossa mãe de maneira única e especial. Então, o Senhor depositou dons e talentos na nossa vida. E na sua vida também. E o que me chama a atenção nessa parábola são algumas coisas, né? A primeira coisa é que todos receberam talentos. Então, você que está aqui me escutando, você recebeu dons e talentos do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção é que foram talentos diferentes. O Senhor deu talentos conforme a situação e o contexto de cada um. Nós tivemos uma pessoa que recebeu 1 talento, uma pessoa que recebeu 2 talentos e uma pessoa que recebeu 5 talentos. Então, todos tiveram talentos diferentes, mas responsabilidade igual. Então, você, independente do dom e do talento que você recebeu, que é diferente do seu irmão, você tem a mesma responsabilidade dele de usar esse talento que o Senhor te deu. Porque você já entendeu que foi salvo, já entendeu que tem uma responsabilidade e que toda a sua vida tem que ser para glorificar o Senhor. Então, você precisa usar esse talento que o Senhor te deu. E eu acho interessante também que o Senhor, quando volta, depois de muito tempo de viagem, ele olha para o servo que recebeu 2 talentos e que recebeu 5, que frutificaram de acordo com a capacidade deles, de acordo com os talentos que cada um tinha recebido. O que tinha 5, multiplicou 5. O que tinha 2,
também multiplicou 2 talentos. O Senhor não cobra aquilo que Ele não te deu. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que Deus já nos deu algo. E a frase que o Senhor fala para esses 2 servos é a mesma. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Venha e compartilhe da minha alegria. Independente de se você acha que o que você faz é mais importante ou não, o Senhor te depositou algo e a sua fidelidade tem que ser o que o Senhor te depositou. A gente tem o costume, quase que automático como ser humano, de nos comparar às pessoas. E uma coisa que foi ministrada aqui também foi como, independente do dom e do talento que você tem, se é algo mais visível, se você fala aqui na frente, se você toca aqui na frente, ou se você está servindo, ajudando com o lanche do Ministério Infantil, não existe diferença de relevância e de importância para o Senhor. Você precisa ser fiel àquilo que o Senhor te colocou. E essas coisas serão recompensadas. E o Senhor vai recompensar pelo trabalho e pela sua fidelidade, independente de qual dom e talento você está. Então, a minha palavra para você, no dia de hoje, é que você avalie. Você recebeu um conteúdo muito intenso de quem você é, quais são as suas características. Se você não identificou nada, veio aqui, escutou e falou, meu Deus, eu não me conheço em nada, eu não sei quem eu sou, não sei minha personalidade, eu não sei meu dom, meu talento. Você tem um corpo de Cristo aqui ao seu dispor. Fale com o seu líder, fale com o seu cônjuge, converse, fale quais são as perspectivas que você teve desses dias, para que, de fato, o que foi semeado aqui gere fruto. Não se sinta perdido, não se sinta solto, mas converse com as pessoas que estão ao seu redor à disposição para você. Se você nunca chegou para alguém de forma genuína e falou, o que eu preciso mudar? O que você vê na minha vida que está errado? Às vezes alguém vai falar assim, olha, você é fofoqueiro, você fala muita fofoca, ou você reclama demais. Que o seu coração esteja aberto para receber e para identificar as áreas que você precisa de mudança. O Espírito Santo não aponta o erro como acusação, ele aponta como cuidado para moldar o nosso coração conforme o caráter de Cristo. Vá com o coração aberto, pergunte às pessoas ao seu redor, o que você acha que é o meu dom, meu talento? O que você acha que são áreas que eu preciso melhorar, que eu preciso entregar diante do Senhor? Porque foi isso que o Senhor me ministrou e falou comigo nesses dias. Amém. Amém, irmãos? Também quero compartilhar com vocês um testemunho de como eu fui edificado, como eu fui confrontado nesses dias. E o meu testemunho vai começar com uma história que a Cristina sempre contava para os meninos, quando era pequeno, que era uma pata que tinha que chocar 10 ovinhos. Ela chocou os 10 ovinhos, mas um patinho saiu diferente. Era um pato diferente, ele cresceu no meio dos irmãos, todos os irmãos o achavam e ele se sentia um pato feio, horroroso. Mas um dia ele chegou assim perto do lago, ele viu a formosura dele, ele viu que ele era diferente. E viu uns outros nadando, ele viu que ele era um belo cisne. Que ele estava não no mesmo lugar, mas que tinha pessoas com as características dele. E ele se juntou àquele grupo. E ele foi um belo cisne. E a Cristina contava isso para os meninos. E eu fiz uma analogia disso com tudo isso que nós aprendemos esses dias. Nós aprendemos quem nós somos, a nossa personalidade, os dons que nós recebemos do Senhor. Nem todo mundo recebeu a mesma coisa, como a Ana colocou, nós não recebemos, mas todos nós recebemos. Um é um pato, outro é um cisne, outro é não sei mais tudo. Todos nós temos que contribuir para o reino de Deus dentro da sua característica. E eu, muitas vezes, me cobrava, porque eu não conseguia produzir o que eu via outro irmão produzindo. Até hoje, para estar aqui, toda vez que você tem que subir a esse púlpito, você sobe sempre com temor e tremor, que é uma responsabilidade. Hoje, eu estou subindo com o mesmo sentimento, mas mais leve, porque eu tenho uma identidade diferente. Eu sou extrovertido, eu trabalho com o sentimento, eu sei quais são as minhas características, o meu forte agir, e eu vou agir assim. Isso me trouxe leveza, isso me trouxe, sabe, um temor, não um temor, uma confiança melhor de eu poder fazer as coisas dentro do trabalho que o Senhor tem para que eu possa fazer. E tudo isso que foi colocado para nós, que nós tivemos essa oportunidade de aprender, foi colocado dentro da visão que o Senhor nos criou e nos formou.
Irmãos, eu não sei o que você pode avaliar do que nós recebemos. Quem não veio, eu posso dizer, perdeu. Eu digo para vocês que esse alinhamento que o pastor fez conosco, isso aí, se fosse realizado numa fundação Getúlio Vargas, eu falo com vocês, era um alto recurso para pagar, porque eu já participei de algo semelhante, numa fundação Getúlio Vargas, dentro de um contexto de grandes empresas, para alinhamento dos seus profissionais. E eu digo para vocês, está aquém do que nós recebemos, porque aqui nós identificamos quem nós somos no corpo de Cristo, que é a importância. Então, eu quero dizer para o senhor, pastor, eu não sei o que dizer, como agradecer ao senhor, sabe, por tudo isso que nós recebemos. O senhor pode ter certeza que foi assim, algo inestimável na vida de cada irmão. E eu quero dizer para o senhor o que o senhor mandou Arão falar com o povo dele, abençoar. Eu quero dizer para o senhor, e eu repeti a bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Que coisa. Eu quero que você fique atento e perceba tudo que Deus está construindo na nossa vida, não agora, mas de um tempo, de uns 2 anos para cá. Volte lá nos cultos, no YouTube, comece a ver algumas ministrações, você vai ver que tem uma construção lógica daquilo que Deus está fazendo, trabalhando com a gente. Sobre esses dias que passamos aqui, eu quero compartilhar algo que o Senhor mexeu muito comigo, que não tem muito a ver com o que foi dito em si, mas com o que nós vamos fazer com aquilo que foi dito para nós, aquilo que nós recebemos. Eu quero 2 versículos apenas. Pode projetar para mim, Tiago, por favor? Um versículo nós vimos aqui, que é Romanos 12. São esses 2 versículos, olha lá. O primeiro é Romanos 12. Não sejais, está... Comeram não ali, mas a gente está aqui para corrigir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis, está o versículo primeiro, né? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está escrito lá, e não vos conformeis. Algumas versões tem uma palavra um pouco diferente, mas a versão mais comum é, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O outro texto é Mateus 17, 1 e 2, e diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que tem a ver um texto com o outro? O que há de semelhante no texto de Romanos, que diz para a gente não conformar com este mundo, mas nos transformar? E o que há com o texto de Mateus, que fala que Jesus foi transfigurado? A mesma palavra usada em Romanos para transformai-vos é usada em Mateus para dizer que Jesus estava transfigurado. Então você pega Mateus e olha Mateus, a continuidade do texto fala que o seu rosto, e algumas versões falam que o seu rosto brilhava como o sol, a sua veste era branca, resplandecente, o seu rosto brilhava como o sol. Se você for em Apocalipse vai falar que o rosto de Cristo, o rosto de Jesus, João viu
brilhando como o sol. Sabe o que o Senhor me disse? O monte da transfiguração mostrou o padrão celestial. Mostrou o padrão de Deus. E a mesma palavra que trouxe para a gente a imagem celestial, do padrão celestial de Jesus, é a mesma palavra que diz qual é o nosso modelo, como a gente deve ser transformado. Não no padrão do mundo, mas no padrão celestial. Isso tem a ver, irmãos, com tudo que nós recebemos aqui. Há um padrão de Deus estabelecido para nós, que nós somos, que nos foi exposto aqui. Como disse o Arthur e a Aninha, nós descobrimos, nós sabemos hoje quem nós somos. Eu não tenho que pregar igual o Sóstenes. Eu não tenho que falar igual a Aninha. Eu não tenho que falar igual o Arthur. Eu não tenho que cantar igual, eu não tenho que tocar igual. Eu tenho que fazer com os meus 5, com meus 2, ou com o meu 1 talento, aquilo que Deus me deu para ser feito. Mas sabe o que acontece? E aí, nós temos, desde o ano passado, o Senhor tem falado no nosso coração sobre termos a mente de Cristo. É na nossa mente que o inimigo conquista as vitórias. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir. O Senhor fez uma promessa a Abraão. O Senhor chamou Moisés para conduzir o povo. E o Senhor chamou Josué para conquistar aquilo que ele tinha dado para o povo. Agora, uma coisa interessante. Deus prometeu, mas eles precisaram conquistar. O que Deus prometeu era uma terra habitada de gigantes, de inimigos ferozes. Era um campo de batalha que precisava ser vencido. E o ponto que eu quero trazer para você: a nossa mente é o campo de batalha que nós precisamos lutar arduamente e com inteligência, porque o que nós recebemos aqui, o inimigo vai trabalhar para tirar essa semente do nosso coração, para tirar isso, para mover isso de dentro de nós. Ah, não, né? O pastor viajou. Ah, não, não é isso não, não é aquilo não, não é bem assim. Não, com ele é diferente. É isso, irmão. É assim que vem. É assim que o inimigo se levanta para destruir, para poder levantar espinhos e sufocar aquela palavra que recebemos. É na nossa mente. O padrão de Deus só será alcançado com uma mudança na minha mente. Não tem outro meio. Eu não posso continuar pensando da mesma forma e pensar e esperar que os resultados serão diferentes. E sabe o que eu vejo? Irmãos com quem eu converso que estão há anos pensando e fazendo as mesmas coisas e esperando que o resultado seja diferente. Não vai ser, irmão. Não vai ser. Há um campo de batalha na nossa mente que a gente precisa trabalhar. A gente precisa conquistar. A palavra de Deus é muito clara. A mente renovada é vida transformada. A minha mente renovada é minha vida transformada. Eu sei agora da minha intuição, do meu sentimento, do meu julgamento. Mas se isso ficar só guardado lá no meu crachá, está de parabéns, viu, Arthur? Você foi o único que veio com crachá hoje. Se ficar só guardado no meu crachá, para de vez em quando eu me justificar, não, eu sou ISTJ, cuidado aí. Valor zero. Mas se eu começar a me entender, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que pérola é essa que Deus me deu? Que tesouro é esse que Deus colocou na minha vida? O que recebemos nesses dias é algo como uma promessa que precisa ser conquistada, como foi com o povo de Israel. E a conquista começa com uma mudança da minha postura, da minha mente. Eu serei transformado na medida em que eu renovar a minha mente com aquilo que o Senhor tem falado nos últimos meses, nos últimos anos aqui entre nós. Começamos com uma mente de Cristo e estamos num alinhamento.
E o que virá pela frente, só Deus sabe. Eu quero encerrar dizendo para você o meu propósito de vida. E é para mim, ao mesmo tempo, não é uma propaganda minha, mas é um desafio para você. Eu quero ter a mente de Cristo. Pá, que loucura! Você ficou doido? Olha o padrão que você está querendo. Você quer o quê? Que eu tenha um padrão do homem? Eu quero ter a mente do... Fala um cara inteligente. Não me interessa. Eu, Marcos Aurélio de Oliveira, 60 anos de idade vividos diante do Senhor. Eu preciso, e por isso eu quero e vou buscar ter a mente de Cristo. Eu não admito que a minha postura seja outra a não ser transformado pela mente de Cristo. E fica a sugestão para você. Tudo que recebemos não pode ir para um currículo, não pode ir para uma estante, não pode ficar na mente, tem que descer ao coração. E quando nós colocarmos isso diante do Senhor com verdade, nós vamos experimentar um crescimento absurdo. Absurdo. Não há limites. Presta atenção. Não há limites para o que Deus pode e quer fazer com você. Se nós alinharmos a nossa mente com a mente de Cristo. E se nós entendermos que há um campo de batalha na nossa mente que precisa ser conquistado. A promessa já foi liberada a mim e a você. Mas lá nesse campo existem inimigos poderosos que precisam ser vencidos e conquistados. Não com a nossa força, mas com o nosso alinhamento com Cristo. Ele vai nos conduzir em triunfo. E nós tomaremos posse daquilo que Ele já nos deu por promessa. Amém? O Senhor te abençoe. Eu quis tomar da sua água, viu, Aninha? Mas deixa para lá. Um versículo muito central, desde que começamos a estudar sobre as características de cada um, é: examinai, pois, cada um a si mesmo. E então, comei do pão e bebei do cálice. Um versículo que é usado quase que só no momento da ceia. E talvez a gente, limitando o entendimento desse versículo só ao momento da ceia. Mas nós temos aprendido aqui que examinar a nós mesmos é uma virtude e um ensino divino. Todas as vezes que nós pararmos para examinar a nós mesmos, nós vamos ter frutificação nisso. Eu não posso continuar enxergando as coisas com meu óculos todo embaçado. Então, eu preciso de ajuda para examinar a mim mesmo com uma lente clara, límpida. E todo esse tempo dos seminários está sendo para que nós olhemos para quem nós somos, como nós somos. E Deus fez isso de uma forma muito precisa. Ele nos permitiu ir ver primeiro as potências que Ele colocou em nós. Nós vamos chegar lá em maio e nós vamos tratar daquilo que precisa ser curado e libertado, do que é problemático, do que nos emperra, do que nos amarra. Mas o Senhor nos fez primeiro ver quais são as potências que estão em nós. Nossas características de personalidade e os dons que Deus pôs em nós. E eu quero desafiar você a fazer um propósito firme de resolução firme na sua vida. Eu vou conhecer os dons, as características, a personalidade, tudo que Deus já plantou em mim. É certo que tem coisas que me impedem de florescer. Talvez um medo, uma circunstância, uma mágoa, uma ferida, um problema no casamento, um problema em família, uma questão financeira. Tem um mundo de coisas que me emperra. É corrido, o tempo não dá. Eu gostaria muito disso, mas eu penso assim, eu acho assim. Eu não quero o Senhor focar nisso. Eu quero primeiro identificar quais são as potências que o Senhor pôs em mim.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero me conhecer. Então haverá comunhão. E até em meio aos problemas familiares, se eu sei que eu sou assim, que eu reajo assim, que eu penso assim, que eu faço assim, como foi dito aqui, a Ana colocou assim: pergunte a alguém o que você acha que eu sou, como eu sou. E não é para eu me ofender, não é para achar que as pessoas estão me ofendendo, é para que eu me abra. Eu preciso que alguém me mostre onde eu estou errando, e eu não quero ser ofendido com isso, eu quero é me quebrantar. Mais ainda, eu preciso que os meus irmãos me ajudem a identificar meus talentos, meus dons, e eu quero isso já. Eu quero isso. Esse é o propósito de tudo que estamos recebendo do Senhor, para que haja um alinhamento de quem cada um é em Cristo, um alinhamento dos dons que cada um de nós recebemos em Cristo, um alinhamento da operação, ativação e operação desses dons e potências em cada um de nós, uma interdependência crescente, uma aliança cada vez maior, e o Senhor nos leve a um tempo de frutificação pessoal, familiar, profissional, ministerial, espiritual, como nunca vivemos até aqui. Eu convido você a se colocar de pé.